Portimonense reduzido a 10 consegue empatar com o Rio Ave. O humor de Bruno Lage quanto à cláusula de 20 milhões. Médio do Porto Otávio com casa assaltada durante o jogo com o Feyenoord. Foi em inferioridade numérica que o Portimonense evitou uma derrota que deixaria a equipa à mercê da queda na zona de despromoção. Terminou há instantes no Barlavento Algarvio. Portimonense 1, Rio Ave 1, jogo de abertura da jornada 14 da Primeira Liga. Diego Lopes, aos 21 minutos da primeira parte, adiantou os vilacondenses no marcador e foi ao minuto 21 da segunda metade que o emblema de Portimão ficou reduzido a 10 unidades. Expulsão de Henrique por duplo amarelo. Aos 79 minutos surgiu então o golo do empate final da parte do central Jadson. Efeitos práticos desta igualdade: o Portimonense de António Folha iguala o Marítimo no 15º posto com 12 pontos, fica com 4 de avanço sobre o Paços de Ferreira, primeira equipa abaixo da linha de água. O Rio Ave de Carlos Carvalhal falha o assalto ao top 5, Rio Ave no 6º lugar, agora isolado, mas à condição com 19 pontos. Jornada 14 do campeonato em curso. Amanhã, 3h30 da tarde, Marítimo Boa Vista. Às 6, Benfica Famalicão. E às 8h30, Vitória de Setúbal Desportivo das Aves. No domingo, às 3, Moreirense Belenenses. Às 5h30, Gil Vicente Vitória de Guimarães. E às 8, Braga Paços de Ferreira. Finalmente, na segunda-feira, para encerramento em dose dupla, 7 da tarde, Santa Clara Sporting, menos uma hora nos Açores. E às 8h15, Porto Tondela. O Benfica, campeão em título e líder destacado da Primeira Liga com 4 pontos de avanço sobre o Porto, é o primeiro a entrar em cena nesta ronda do campeonato. Os encarnados recebem amanhã o Famalicão, terceiro classificado, equipa que ainda assim tem vindo a perder gás. O jogo com os minhotos surge 2 dias depois de oficializada a renovação de contrato com o treinador Bruno Lage. Esta sexta-feira, na antevisão ao jogo, o treinador abordou esse prolongamento de contrato até ao verão de 2024. Bruno Lage fica blindado com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, um valor que levou o técnico a uma resposta bem-humorada. É o mundo de hoje, mas se calhar se eventualmente, em jeito de brincadeira, se eu valesse realmente os 20 milhões, a minha mulher colocava-me à venda e ficava com os 20 milhões. O mais importante é nós estarmos felizes, quer de um lado, quer do outro, e fazermos sempre o nosso trabalho desta forma. Uma forma dedicada, séria e, fundamentalmente, que acho que é a base daquilo que é o nosso processo, realmente a nossa relação entre equipa técnica e jogadores, e acho que a estrutura sente isso, que é ser verdadeira. A todo momento, dizer a verdade a toda a gente, analisar as coisas, identificar as coisas boas e as coisas menos boas e fazer o nosso trabalho dessa forma, de forma tranquila, equilibrada e a pensar sempre no jogo seguinte. Os 4 pontos de vantagem para o Porto na Liga Portuguesa nada alteram sobre a forma de pensar de Bruno Lage. O treinador não admite outro olhar que não seja encarar um jogo de cada vez. É um jogo de cada vez e tudo muda de um momento para o outro. Por isso essa tem que ser a nossa forma de pensar, um jogo de cada vez, porque aquilo que é a dinâmica quer de vitória, quer de sentir a equipa a evoluir de jogo para jogo, é que nos vai dando a segurança e a tranquilidade para proceder o nosso trabalho. Por isso é dessa forma que nós temos de olhar antes do jogo do Zenit, aquilo que eu escrevi no quadro, e para começar a preparar o jogo foi exatamente isso, um jogo de cada vez, e acho que foi e tem sido nesse sentido que temos feito esta viagem. Os jogadores percebem isso, é não trazer nem de bom nem de mau o que acontece de um jogo para o outro, é apenas focar-nos naquilo que é a nossa tarefa a cada momento. O Famalicão atravessa a pior série do campeonato, 4 jogos seguidos sem ganhar para o campeonato, e Bruno Lage desvaloriza esses mesmos dados. É um facto que o Famalicão nos últimos 4 jogos não tem vencido, mas também é verdade, e eventualmente não encontramos nenhuma equipa que não vence em 4 jogos, mas consegue marcar 8 golos. Por isso revela a qualidade da equipa e o processo que a equipa tem apresentado desde o início da época. Fez jogos muito bons contra Sporting, Porto, Braga, Guimarães. Por isso, trata-se realmente de uma equipa que provoca imensas dificuldades, que gosta de ter bola, que coloca muita gente à frente da linha da bola
para atacar, por isso nós temos que fazer o nosso melhor, estar novamente a fazer uma boa exibição, um bom jogo para vencer, que acaba a ser sempre o nosso grande objetivo. E em estado de graça cada vez mais consolidado está Carlos Vinícius. O avançado brasileiro do Benfica foi eleito o melhor jogador da Liga nos meses de outubro e novembro. Carlos Vinícius, que marcou 5 golos e fez uma assistência em jogos da Liga nesse período de tempo, foi o jogador mais votado com 26% das preferências, deixando na segunda posição Pizzi com 18 e Bruno Fernandes com 13. Bruno Lage reconhece o bom momento de Carlos Vinícius, mas lembra que a concorrência no plantel do Benfica é de qualidade. A cada momento há uma avaliação. Se nós olharmos há 2 ou 3 meses atrás aquilo que eventualmente podia-se dizer do Vinícius, o Vinícius neste momento está em alta e está num grande momento. Eu respondia da mesma forma que o Vinícius, e bem, e porque é jogador e entende isso, respondeu ontem. Ele está num grande momento, tem que aproveitar isso, está no melhor momento da carreira dele, tem que aproveitar isso. E depois é o próprio atleta que diz: não nos podemos esquecer, Seferovic foi o melhor marcador o ano passado, e não nos podemos esquecer, porque ele vê a forma como o Raul Tomás treina e dedica-se, porque realmente tem um enorme potencial e a qualquer momento pode aparecer. Agora, quando temos um plantel de 26 em que jogam 11, os 11 é que estão a aparecer, é que estão a mostrar e é que estão a render, é que estão a ter oportunidades para render. Neste momento está o Vinícius, está a marcar, está num bom momento. Os outros só têm que continuar a trabalhar para que, quando forem chamados, darem sempre uma boa resposta. Carlos Vinícius, eleito o melhor avançado dos meses de outubro e novembro na Primeira Liga. Esta semana a Liga Portugal já tinha anunciado o melhor guarda-redes, Marchesine, o melhor defesa, Rubem Dias, o melhor médio, Pizzi, e o melhor treinador, Vítor Oliveira, do Gil Vicente. Neste lançamento do jogo com o Famalicão, Bruno Lage comentou igualmente o apuramento de 4 equipas portuguesas para a fase eliminar da Liga Europa e a influência que poderá ter no campeonato a presença de Benfica, Porto, Sporting e Braga nesses 16 avos de final da Liga Europa. O que pode mudar em termos de campeonato poderá ser o calendário. As equipas a jogarem à quinta-feira eventualmente passarão a jogar mais vezes à segunda-feira e o calendário ficar dessa forma distribuído, porque aquilo que é a gestão de cada momento acaba a cada treinador decidir. Bruno Lage, ao início da tarde no Seixal. Os convocados do Benfica serão conhecidos durante o dia de amanhã. Fora de combate por lesão estão André Almeida e Rafa Silva. Em Famalicão está uma equipa que não ganha para o campeonato há mês e meio, não ganhou nos últimos 4 jogos para a Primeira Liga e vem de 2 derrotas seguidas em Portimão e em casa com o Tondela. Apesar destes resultados, a equipa entra em campo na Luz em terceiro lugar no campeonato com 24 pontos, mais um do que o Sporting, 4º classificado e a 13 pontos do líder Benfica. O técnico da equipa nortenha, João Pedro Sousa, considera que será decisiva para o Famalicão a forma como irá tentar controlar o jogo desde o apito inicial. A nossa estratégia passa essencialmente por tentar controlar o jogo logo desde o início com a nossa ideia, a nossa forma de jogar. Sabemos que isto vai ser extremamente difícil devido à pressão que normalmente o Benfica coloca aos seus adversários no jogo, mas não podemos fugir da nossa ideia, da nossa forma de jogar. É assim que competimos, é assim que nós treinamos e é assim que vamos tentar entrar no jogo, a tentar controlar para depois tentar criar problemas ao Benfica e tentar marcar. Diogo Gonçalves, por estar emprestado precisamente pelo Benfica, e ainda os lesionados Konaté, Lyon e Patrick William são baixas do Famalicão para a partida do Estádio da Luz. Benfica-Famalicão, 6 da tarde deste sábado, árbitro conhecido na manhã de amanhã, jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt. No Porto, a última noite no plano desportivo correu bem para a equipa que venceu o Feyenoord, ganhou o grupo, apurou-se para a fase seguinte da Liga Europa, mas também para o Otávio, que foi titular. A nível pessoal, a noite foi aziaga para o brasileiro. A casa de Otávio foi assaltada enquanto decorria a segunda parte do jogo. 3 assaltantes entraram pelo andar superior da habitação e roubaram algumas joias e relógios antes de se colocarem em fuga, quando confrontados pela mulher de Otávio, que estava em casa justamente com
os filhos. Ora, dessa partida com o Feyenoord, o destaque foi para o regresso à titularidade de Luís Dias, com o colombiano a abrir o ativo na vitória por 3-2 diante dos holandeses. Luís Dias ficou algumas semanas fora das opções regulares dos Dragões, sentindo na pele o lado disciplinador do treinador Sérgio Conceição, a quando do episódio da festa de aniversário da mulher de Mateus Uribe. Mas à Porto TV, em entrevista, hoje, Luís Dias afirmou que o perfil de Sérgio Conceição e a adaptação aos conceitos do técnico são aspectos que encara como desafios alcançados e não como obstáculos. Para mim foi fácil. Para mim foi fácil. Não foi complicado ganhar a confiança do Sérgio Conceição. Até porque já tive treinadores assim, com estas características. E não foi difícil. Por técnicos como esses. Essa característica eu e ele falamos muito sobre as tarefas defensivas e sinto que estou muito mais adaptado. Fisicamente, mais evoluído. Dei um passo em frente. Foi preciso encaixar no futebol europeu. E agora, nesta fase, já estou a desfrutar. Na corrida pelos principais troféus da época, em ano de estreia de Dragão ao peito, Luís Dias acredita numa luta até ao último minuto do campeonato pela conquista do título nacional. O nosso grande objetivo é o campeonato, mas também a Liga Europa. O treinador tem reforçado essa ideia e estamos prontos. Vendo os jogos do campeonato, a luta para ser campeão em Portugal será até ao fim. Vai ser difícil, mas não impossível. Sabemos que não podemos facilitar. Temos que alcançar bons resultados e pensar apenas em nós. Luís Dias foi peça fundamental no triunfo na Luz frente ao Benfica a 24 de agosto por 2-0. O jogador recorda esse resultado e considera que a motivação da equipa foi a chave do triunfo. O Benfica tem O Benfica tem muita força. Falava-se muito que o Benfica estava melhor que nós. E isso motivou-nos bastante. Fomos para o campo cheios de vontade de comer a relva. Cada um deu o seu melhor, com uma grande atitude. Fizemos um grande jogo. Foi um 2-0 que no estádio deles foi fatal. Temos que continuar assim, confiantes para que as coisas corram bem. E na sequência do apuramento para a fase eliminar da Liga Europa, o Porto não deve atirar a toalha ao chão no Campeonato Nacional. A opinião é expressa em bola branca por Jorge Andrade. Os Dragões venceram o Feyenoord por 3-2. A exibição não foi brilhante, mas o mais importante foi alcançado: o apuramento na prova. No campeonato, o Porto está a 4 pontos do líder Benfica. Para o antigo jogador dos Azuis e Brancos, Jorge Andrade, o Porto de Sérgio Conceição tem capacidade para dividir atenções e com sucesso pelas duas provas, ou seja, Liga Europa e Primeira Liga do futebol português. O objetivo do campeonato está sempre presente. Esta vantagem de 4 pontos para o Benfica é importante. Faz com que o plantel fique mais confiante e consiga gerir as coisas de uma forma diferente, mas não me parece definitivo. Deitar já a toalha e pensar no objetivo de Liga Europa não me parece sensato. Daí que ainda é muito cedo para fazer um abandono de um objetivo tão grande como o campeonato. Daí que vamos ter estas duas equipas, pelo menos parecem as mais fortes este ano para disputar o título até ao fim, visto que as outras atrasaram-se de uma forma estranha. A motivação de uma qualificação europeia permitiu à equipa do Porto subir a qualidade exibicional em relação ao jogo com o Belenenses para o campeonato. É o que expressa Jorge Andrade. A motivação do resultado de fechar um grupo em primeiro em poucos dias, não é? Enquanto o campeonato tem uma prova de duração longa, aqui neste jogo o objetivo era imediato. E parece-me que os jogadores perceberam bem isso e atacaram logo o objetivo, marcaram logo cedo, depois o Feyenoord empatou, mas a ideia foi essa, ter que fechar uma fase de grupo em grande e não ficar fora
das competições europeias, daí que os jogadores motivaram-se e fizeram um bom resultado. Ainda nestas declarações, a Bola Branca, Jorge Andrade fala do caso do túnel do Jamor, concluindo que o mesmo não está a afetar a equipa do Porto. Beliscada assim fica a imagem do futebol português. Afetar, não sei, porque os jogadores já tiveram mais um jogo e responderam muito bem. Mas que não é bom para o futebol português, não, porque não faz sentido. Temos de estar focados mais no jogo dentro de campo, e tudo o que é fora de campo e negativo é mau para o futebol em geral, não só para o Futebol Clube Porto e Belenenses que estavam a jogar nesse dia, mas para toda a gente, visto que não é um exemplo que temos que dar para as outras equipas e para quem segue o jogo. O que queremos é mais gente a ver jogos, mais gente a apoiar o nosso campeonato, que está a tentar crescer para poder Portugal ficar com melhores condições e melhores equipas e mais gente nos estádios. E essas coisas afastam as pessoas dos campos. E em Espanha, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anunciou hoje um encontro de lendas de Porto e Real Madrid no dia 29 de março, no estádio Santiago Bernabéu. Toda a receita da partida será destinada a projetos de inclusão social, integrado no projeto da Corazón Classic Match da Fundação Real Madrid. Para além do presidente do Real Madrid, também Alípio Jorge, vice-presidente do Porto, Francisco Ribeiro Menezes, embaixador português em Espanha, marcaram presença, para além de antigos jogadores dos dois clubes, como Arbeola, Roberto Carlos, Fernando Gomes, Santiago Solari e Butragueño. Florentino Pérez, na cerimónia de apresentação do evento, teceu rasgados elogios ao Futebol Clube do Porto. El domingo 29 de marzo, Santiago Bernabéu será de nuevo el estadio de la solidaridad. Domingo 29 de março, o estádio Santiago Bernabéu será de novo o estádio da solidariedade. Volverán a protagonizar um partido histórico que viveremos juntos uma grande festa do futebol. O Real Madrid Legendas e o Futebol Clube do Porto Vintage voltarão a protagonizar um jogo histórico que nos fará reviver momentos inesquecíveis. Sentimos-nos orgulhosos que um clube amigo e querido como é o Futebol Clube do Porto, um dos grandes do futebol europeu, nos acompanhe nesta data marcante para tentar melhorar aqueles que são mais débeis e vulneráveis, como as crianças e os jovens que se encontram em grave risco de exclusão social em qualquer lugar do mundo. O Futebol Clube do Porto, como todos sabemos, é um dos grandes da Europa. Tem no seu palmarés 2 taças dos campeões, 2 taças intercontinentais, 2 taças UEFA, uma supertaça europeia, 28 ligas portuguesas, 16 taças e 21 supertaças. É um clube lendário, querido no seu país e reconhecido e admirado a nível mundial. E também reconhecido e admirado a nível mundial. Nos pontos em comum destacados pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez falou de nomes de jogadores que vestiram as camisolas dos dois emblemas e realçou a presença na cerimónia do bibote Fernando Gomes, hoje dirigente do Porto. Temos uma história em comum com jogadores que han compartido. Temos uma história em comum com jogadores que vestiram as camisolas dos dois clubes. Jogadores como o nosso sempre capitão Casillas, Casemiro, Rames, Militão, Pepe, Ricardo Carvalho, Danilo, secretário, Schneider ou Alberto Bueno, formado no nosso clube. O Futebol Clube do Porto é um exemplo para jovens e crianças que veem no futebol uma oportunidade para encontrar esperança e ilusão nas suas vidas. As lendas inesquecíveis que defenderam os emblemas dos dois clubes ao longo da história voltarão a viver momentos que todos os adeptos guardam na sua memória. Entre os jogadores lendários está Fernando Gomes, que temos a satisfação hoje de ter aqui connosco. 6 vezes máximo marcador em Portugal, ganhou 2 botas de ouro, uma Champions, entre outros muitos títulos de um impressionante palmarés que tem. Florentino Pérez. No campeonato, o Porto encerra a jornada 14 do campeonato diante do Tondela, na noite de segunda-feira, 8h15, 1h15 antes, hora de Portugal Continental, joga o Sporting em Ponta Delgada diante do Santa Clara. Os Leões vêm de uma pesada derrota no fecho da fase de grupos da Liga Europa, diante do Lask Linz, um 3-0 que custou a perda do estatuto de cabeça de série no sorteio dos 16avos de final da prova, agendado para segunda-feira, e ao todo um bolo considerável de mais de 1,5 milhão de euros em prémios da UEFA. Na projeção do Santa Clara Sporting, hoje o central Fábio Cardoso aproveitou para desvalorizar a irregularidade verde e branca, bem expressa no jogo de ontem na Áustria. É um Sporting à imagem do que é o Sporting, é um grande de Portugal, é uma equipa com excelentes individualidades, com um excelente grupo,
Portanto, é o Sporting, é uma equipa forte, sabemos que nos vão criar muitas dificuldades, sabemos que vamos ter que nos superar, mas também olhamos uns para os outros e sabemos que temos capacidade para conseguir a vitória. Jorge Silas poupou vários titulares em Linz, admitindo no final que a equipa que escalou teria poucas probabilidades de sucesso frente ao Lasque. Uma das baixas por castigo foi Bruno Fernandes, um elemento que Fábio Cardoso releva com naturalidade pelo peso flagrante no Sporting. Ainda assim, o defesa foca-se no valor coletivo do Leão. Na minha opinião, não. O futebol é um desporto coletivo. Sem sombra de dúvidas que o Bruno Fernandes é um dos melhores jogadores portugueses da atualidade. Acho que isso é bastante visível, não só nos jogos que ele realiza no Sporting, mas também quando é chamado e quando representa a seleção, falo sempre da melhor maneira. Mas eu creio que não, e creio que se nos focássemos simplesmente no Bruno Fernandes, estávamos mais perto de não conseguir os 3 pontos, que é o que pretendemos. O Sporting tem um grupo forte e vale pelo coletivo, não pelas individualidades. O Santa Clara esta época ainda não pontuou com um grande e persegue esse objetivo segunda-feira, a garantia de Fábio Cardoso. Claro que sim. Se é coisa que caracteriza esta equipa já desde o ano passado é que gostamos de quebrar recordes. Os recordes existem para isso mesmo, é para ser quebrados. Este ano, inclusive, já quebramos alguns e é um recorde que perseguimos e que sentimos que podemos alcançar já na segunda-feira. Fábio Cardoso e a preparação do Santa Clara para receber o Sporting e com os adeptos leoninos em Ponta Delgada à espera de nova visita verde e branca. O presidente do núcleo do Sporting de São Miguel, Carlos Melo, dá conta em bola branca do elevado interesse dos sportinguistas dos Açores para ver este jogo com o Santa Clara, mas Carlos Melo considera ainda que para ganhar aos açorianos o Sporting tem de suar a camisola, ao contrário do que fez no jogo com o Lasque Linz. Eu acho que o Santa Clara está a jogar bom futebol e o Sporting. Eu acho que tem que jogar, se quiser ganhar o Santa Clara, tem que suar aqui na camisola. Não pode fazer o que fez no jogo que fez ontem. Nada disso. Tem que acabar o campo com o espírito de vencer o Santa Clara. Não penso, nem pensar nisso. O Benfica disse aqui venceu, até que não mereceu. O Santa Clara, o Benfica até mereceu empatar à vontade do Benfica. E o Benfica, até que isto está a jogar no futebol. Aconteceu porque um livro para mim, que o primeiro gol que o Benfica marca no Santa Clara, que dá um gol de empate, para mim existe uma falta ali. Eu quero dizer que o Santa Clara tem mais pontos marcar os 2-0 que o Benfica empatar o jogo, para quem percebe futebol. O presidente do núcleo sportinguista de São Miguel, Carlos Melo. Sporting que não perdeu tempo e menos de 24 horas depois da hecatombe na Áustria voltou ao trabalho para iniciar a preparação para a visita aos Açores. Em Alcochete, à porta fechada, Silas não contou com Giovane Cabral, que fez ginásio, Fernando, que hoje atuou pelos sub-23 e ainda Luís Neto, ainda internado no hospital. Os titulares da derrota de Linz fizeram trabalho de recuperação. Os restantes elementos trabalharam às ordens da equipa técnica. Um Leão em ressaca europeia, após uma semana que entrou para a história do futebol português. Pela primeira vez, 4 equipas portuguesas vão marcar presença nas fases a eliminar da Liga Europa. Benfica, repescado da Liga dos Campeões, Porto e Braga. Estas 3 cabeças de série no sorteio de segunda-feira para os 16avos de final e ainda o Sporting no pote dos não cabeças de série. Portugal que ficou ontem também a saber que a partir de 2021-2022 voltará a ter 3 equipas na Liga dos Campeões. O campeão e o segundo classificado da próxima época entram diretamente na fase de grupos. O terceiro classificado arranca na terceira pré-eliminatória. Junta-se a esta edição em direto o jornalista Ribeiro Cristóvão. Olá Cristóvão, muito boa noite. Olá, José Pedro, muito boa noite. Foi de facto, na última noite, uma jornada europeia muito bem sucedida para as equipas portuguesas, porque pela primeira vez Portugal vai ter 4 equipas, 4 representantes na fase eliminar da Liga Europa, num total de 8 treinadores portugueses espalhados por essa Europa fora, não só em Portugal. É verdade, foi de facto uma noite histórica para o futebol português e que resultou amplamente pela positiva. 4 equipas qualificadas para os 16avos de final da Liga Europa, com preponderância para as 4 melhores equipas portuguesas. Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting e Sporting de Braga, que vão agora entrar no sorteio na próxima segunda-feira. Realmente, com exceção do Sporting, que fez uma péssima exibição mais uma vez e também a culminar um mau resultado, as outras equipas estiveram muito bem, inclusive o Vitória de Guimarães. E a propósito do Vitória de Guimarães,
um destaque especial para aquilo que foi a sua passagem por esta Liga Europa, onde realmente não teve bons resultados, mas onde foi capaz de protagonizar excelentes exibições. De resto, num grupo, considerado o grupo da morte logo na altura do sorteio, onde estavam também incluídos equipas como o Arsenal, o Eintracht Frankfurt e o Standard Liège, o Vitória de Guimarães foi muito além daquilo que poderia esperar-se. Portanto, uma nota positiva para esta equipa do Minho, onde realmente há o Sporting de Braga, que também foi espetacular na sua passagem, tendo ficado em primeiro lugar no seu grupo, com excelentes exibições e também com ótimos resultados. Há aqui, de facto, uma ideia interessante, que é aquela que resulta de um contraste relativamente a algumas equipas, sobretudo em relação ao seu comportamento a nível nacional e a nível internacional. Há aquelas que, de facto, não têm tido boas prestações no nosso campeonato e nas nossas taças, mas que têm realizado excelentes jogos na Liga Europa e na Liga dos Campeões. E outras, naturalmente, em que acontece exatamente o contrário. Portanto, esse contraste, no fundo, acabou também por tornar-se evidente, mas não prejudicou a qualificação das equipas portuguesas e, mais importante ainda, a possibilidade de Portugal somar pontos suficientes para se colocar no ranking bem à distância da Rússia, o que para já equivale por dizer que daqui por 2 anos vamos ter 3 equipas na Liga dos Campeões Europeus. Ter escapado à Rússia, ter-se isolado e agora estar realmente numa excelente posição, já é muito bom e, sobretudo, representa um bom investimento para as equipas portuguesas. Vamos ver como é que elas vão a ver-se daqui por 2 anos no campeonato. Vai ser certamente um campeonato bem interessante, porque isso vai dar aso à qualificação de mais uma equipa para a Liga dos Campeões Europeus e, portanto, 2 com entrada direta e uma na pré-eliminatória e, portanto, isso vai ser seguramente muito importante. Mas o que realmente importa salientar é a excelente jornada de quarta-feira, a que podemos também, aliás de quinta-feira, a que podemos juntar também a terça-feira com o Benfica, para o futebol português e para os clubes que estiveram nas competições europeias, onde tiveram, de facto, excelentes prestações e onde colheram ótimos resultados. Obrigado, Cristóvão, e bom fim de semana. Muito obrigado, bom fim de semana também. Opinião de Ribeiro Cristóvão com lugar cativo em bola branca alargada. Na segunda liga já está em andamento a jornada 13. Resultados de hoje: Académico de Viseu 4, Cova da Piedade 1 e Porto B 1, Chaves 1, para além do Benfica B 3, Varzim 3. Destaque justamente para o Varzim, que pode perder terreno para a dupla da frente. A equipa poveira, comandada por Paulo Alves, soma 23 pontos, é terceira, está a 5 do Nacional, segundo classificado, e a 7 pontos do líder Farense. Também o Chaves perde terreno. A equipa de José Mota é oitava, soma 19 pontos após o empate em Pedroso, Vila Nova de Gaia, diante do Porto B. Lá por fora, abertura de jornada em França, em Espanha e na Alemanha. Começamos pela Ligue 1, 18ª jornada. Renato Sanches deu a vitória ao Lille na recepção ao Montpellier. O internacional português assinou 2-1 final aos 84 minutos com um golo de fino recorde técnico. Renato Sanches titular na companhia do central José Fonte, checa suplente utilizado no Lille, equipa que se coloca à condição a 3 pontos do segundo classificado, o Marselha de André Vilas-Boas. Em Espanha, La Liga, 17ª jornada em curso, Alavés 1, Leganés 1. Leganés abandona provisoriamente o último lugar por troca com o Espanhol de Barcelona. O Alavés continua perigosamente perto dos lugares de descida. Finalmente, Bundesliga, 15ª jornada, surpresa a abrir, Hoffenheim 2, Augsburgo 4. De saída desta edição também do futebol internacional, o Liverpool anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato de Jürgen Klopp até ao verão de 2024. O técnico alemão está há 5 temporadas no comando técnico dos Reds. Na época passada, conquistou a Liga dos Campeões. Está tudo em rr.sapo.pt. Bom fim de semana.